Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia e nos incêndios na Rússia que continuam, hein? Tá muito estranha essa história. Essas notícias foram sugeridas por Moliceiro, Paulão Guedes e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem não teve nenhum grande avanço dos russos aqui, né? Basicamente ficou a mesma coisa as iniciativas russas, houve várias tentativas de avanço, como essa daqui, que eles tentaram pegar uma região de Zelene e não conseguiram, e várias outras nesse mesmo sentido. Mas teve avanço ucraniano, né? Houve dois avanços importantes. O primeiro, os ucranianos na região de Kherson conseguiram destruir o comando dos russos lá na região de Kherson. Né? Kherson é essa região aqui, está aqui o bombardeio aqui que foi feito, e eles conseguiram destruir, aqui está falando sobre uma coluna, mas também eles conseguiram destruir esse centro de comando dos russos, né? E acredita-se que devem haver ali pelo menos 50 oficiais militares. É possível que você tenha mais alguns generais para adicionar à lista de generais perdidos lá pela Rússia na Ucrânia aí, né, nos próximos dias. Vamos ver isso, os desdobramentos dessa ofensiva. Uma outra ofensiva interessante aconteceu em Kharkiv, em que os ucranianos pegaram 3 vilarejos que estavam em posse dos russos. Na verdade, aqui é preciso salientar, tem reportes conflitantes, tem reportes dos russos dizendo que eles retomaram depois os vilarejos e coisa e tal. Enfim, mas o avanço inicial foi ucraniano, pegaram esses 3 vilarejos, e pelo menos aqui no AMAPS, no live o AMAPS, continua realmente os vilarejos na mão dos ucranianos. Provavelmente esse foi o resultado final da confusão toda, né? E parece que chegaram, inclusive, a entrar aqui nessa região de Kozarha-Lopan. Os ucranianos chegaram a tentar pegar essa região, não conseguiram, mas estão avançando nesse sentido, né? E isso desperta nos russos muito receio, porque isso significa que eles podem estar chegando perto de Belgorod, que é uma cidade russa, né? Enfim, no quinto dia da fase 2 da guerra russa contra a Ucrânia, na verdade a Rússia não andou nada, a Ucrânia foi quem caminhou um pouquinho contra os invasores, né? Em Mariupol a situação não mudou nada, segundo relatos do pessoal, eles continuam sofrendo tanto bombardeamento quanto tentativa de ataque das forças russas que estão aqui no entorno. O que teve de novidade positiva foi a tentativa de execução. Aparentemente estão fazendo neste momento a tentativa de um corredor humanitário para retirar mulheres e crianças ali da região de Mariupol, inclusive lá do Azovstal, né? Como a gente falou, o fato de estar tudo vermelhinho aqui não quer dizer que esteja tudo em controle russo, evidentemente, tem muita gente morando por aqui, tem combatentes ucranianos também. De qualquer forma, é importante tirar os civis de lá o quanto antes, porque essa batalha aqui em Mariupol ainda não acabou. Ainda tem muita batalha para acontecer por aqui. Bom, ontem a gente tinha falado sobre uma declaração do comandante militar do Distrito Central da Rússia, sobre quais seriam os planos dessa segunda fase russa na Ucrânia. E eu falei, esses planos estão muito ousados, né? Os caras não estão conseguindo avançar nada em lugar nenhum aqui, e querem, além da região de Donbás e Luhansk inteira, querem manter o sul aqui e querem ainda chegar até a Transnistria, né? Que é essa região aqui na Moldova, que também tem todo o problema de rebeldes russos e coisa e tal, também é uma área teleguiada pela Rússia aqui. Só que para chegar aqui eles teriam que tomar Odessa, né? Odessa é essa região aqui da Ucrânia, que eles já tentaram no início da guerra, eles tentaram chegar lá, mas não conseguiram, né? Mas logo em seguida, esse general esclareceu o que ele quis dizer com aquilo, né? Na verdade, falou que o pessoal entendeu errado. Não, ninguém entendeu errado, ele quis dizer exatamente isso. A questão toda ele teve que voltar para trás, porque o pessoal viu que isso daí realmente era ousado demais. A Rússia nunca iria conseguir, não está conseguindo nada, vai conseguir mais alguma coisa? Não vai. Enfim, ele voltou atrás e falou que não, que o objetivo da fase 2 é conseguir a totalidade de Donetsk e Luhansk. Não estão conseguindo, mas eu imagino que isso daí era mesmo o objetivo deles, manter a parte sul aqui. Então eles querem manter essa parte sul em controle russo.
E, segundo ele, a parte da Transnistria é que ele acredita que, mantendo a parte sul, eles vão ter uma boa base para, no futuro, fazer essa chegada até a Transnistria e coisa e tal. Então, ou seja, o que eles estão dizendo aqui é o que a gente já sabia, que os russos vão querer Donetsk e Luhansk e querer manter essa área que eles já ocuparam aqui. E mais do que isso, ele deixou claro que se eles conseguirem isso, se ninguém fizer nada, ninguém tirar os caras daqui, isso eles vão entender como apenas um degrauzinho na escadinha. Né? É aquela ideia que eu falei aqui dos russos querem congelar o combate. Não, vamos parar por aqui, deixar desse jeito que está aqui, o que seria um erro para todo mundo deixar, como fizeram na Crimeia, né? Os russos invadiram a Crimeia e o pessoal não parou aqui, não sei o que lá, vamos fazer um cessar-fogo e parar e coisa e tal. Qual que é o problema disso? A Rússia entendeu isso daqui como uma escadinha. Ah, pegamos esse pedacinho, depois vamos pegar mais. E agora pegaram mais esse pedacinho, querem pegar mais depois. Ou seja, ele já está dizendo que a parte sul aqui é justamente para servir como uma ponte que futuramente vai ser usada para chegar na Transnistria. Ou seja, no final das contas, já vimos qual é um ponto central dessa história. Esse é o grande desafio dessa fase 2, na verdade, para a Ucrânia, não é apenas impedir o avanço dos russos, mas é também desocupar essa área aqui, porque se deixar isso daqui, se fechar o cessar-fogo, não vamos parar e negociar, o que vai acontecer? Vai ser igual a Crimeia, vai ficar anos e anos parado, servindo como um degrauzinho para os russos depois continuarem o avanço deles, né? Ou seja, o comandante-geral lá do exército russo, lá o Minekaev, ele diz que não, que na verdade é para permitir uma futura possibilidade de chegar uma ofensiva até a Transnistria e não faz parte da fase 2 agora essa chegada até a Transnistria. Né? Voltou atrás, pedalou, recuo estratégico na mandioca, tradicional, os russos estão fazendo isso o tempo todo. Né? Além disso, houve algumas outras novidades aqui, que foi, por exemplo, no dia 22 de abril, vários oficiais russos foram demitidos ou presos por falhas na Ucrânia. Nós já mencionamos esse problema para vocês aqui. Nessa estrutura ditatorial, fica difícil a pessoa distinguir entre falha e traição e acaba punindo quem talvez apenas falhou, né? Só que isso é um negócio complicado. Eles botam a lista de algumas pessoas aqui, de alguns generais, mas diz que é mais. Foram vários oficiais que foram demitidos e alguns presos, né? Mas a questão toda aqui é pior, porque isso acaba atrapalhando os esforços de guerra da Rússia lá, ou seja, isso é pior para o exército russo. Por quê? Porque você tira um cara que já estava, pelo menos, integrado na batalha, sabendo o que estava acontecendo, e bota uma pessoa nova que ainda vai ter que aprender, vai ter que entender o que está acontecendo, toda a estrutura daquela tropa. Além disso, essa pessoa nova já chega com um peso do tamanho do mundo nas costas, né? Porque ela sabe que, olha só, o cara antes de mim aqui foi preso porque não conseguiu fazer nada, não conseguiu avançar as tropas. E agora o cara chega com menos conhecimento, com menos experiência e tem que fazer mais que o antecessor, né? É um problema isso daí, isso acaba refletindo na moral do exército russo, que no final das contas está sendo bastante sacrificado nessa guerra. A verdade é essa, né? E aí a gente chega a um outro aspecto. Lembra que ontem eu falei sobre 2 incêndios muito curiosos que aconteceram na Rússia? Em princípio não tem nada demais, foram, segundo a Rússia, foram fios, problemas elétricos e não sei o que lá. E aconteceu um terceiro ontem, né, no instituto em Korolyov, na Rússia, um instituto de engenharia e pesquisas aeroespaciais, é ligado ao exército, esse instituto, e também teve um incêndio também, assim, de novo, pode ser coincidência, pode ser problema de fiação velha, coisa e tal, pode, né, mas tá ficando uma coisa estranha, né, e fica talvez um pouco mais lógico quando você percebe isso daqui, ó. Isso daqui são russos jogando fogo num centro de recrutamento na Rússia. A Rússia está fazendo um recrutamento neste momento. Em tese, é recrutamento, né, alistamento militar, igual tem aqui no Brasil, todo ano, aquele negócio, no ano que você faz 18 anos, tem que se alistar e coisa e tal. Mas, evidentemente, muitos recrutas, e com razão, estão com medo de se alistar, porque temem ser mandados para a Ucrânia, né? Ou seja, a Rússia está fazendo na Ucrânia, em última análise, uma guerra da carne, jogando soldado lá, tanto soldado até acabar o tiro do inimigo, não tem mais cartucho para matar russo, aí pronto, aí eles avançam, né? Ou seja, isso não é uma coisa muito legal para quem está indo nessa guerra, né? A chance de você morrer é muito grande.
E daí os recrutas, com muita razão, estão meio chateados, ou digamos, temerosos de se inscrever nisso daí, e tem gerado esse tipo de campanha. São vários postos de recrutamento que já pegaram fogo lá na Rússia, né? Enfim, em pelo menos 5 locais lá, pessoas botaram fogo em locais de alistamento de militares, né? Enfim, e daí você pode começar a ver um padrão aqui, ou seja, são institutos ligados a militares, os militares não estão satisfeitos, a gente tem visto muitas mortes militares na Ucrânia, ou seja, os russos estão perdendo muitos militares nessa guerra. A Spetsnaz é uma tropa de elite russa, né, o topo do topo lá dos militares lá, de infantaria, e perderam muitos homens nessa guerra. Eles inicialmente foram para Irpin, lá no norte, depois saíram de Irpin e foram deslocados para Mariupol, e em cada uma dessas batalhas acabaram perdendo um número enorme de baixas na elite deles, na elite do exército. Se a elite do exército russo está perdendo gente desse jeito, imagina o resto do exército, né? Então dá para entender mais ou menos o contexto desses fogos lá na Rússia. Isso indica uma certa revolta do pessoal, e isso é uma revolta importante, porque se realmente começar uma revolta no exército, nas forças armadas russas, é muito pouco provável que a Rússia consiga continuar esse esforço de guerra lá na Ucrânia e talvez até manter o Putin como presidente, manter o Shoigu como ministro da Defesa. Vamos ver se essa coisa é só uma reclamação aqui, é só o pessoal tacando fogo em protesto e não vai dar nada, ou se isso vai esquentar para uma coisa um pouco pior. Os militares russos, nessa história toda, estão sendo muito pressionados também. É lógico, não é o que mais está sofrendo são os ucranianos, não tem nem comparação. Mas do lado da Rússia, está todo mundo feliz lá, o Putin segurando a mesinha dele, o Shoigu olhando de forma enigmática para ele, mas os militares russos mesmo não estão muito satisfeitos com essa guerra, que é uma guerra que não está trazendo nada, né? No final das contas não está se ganhando nada em termos econômicos aí, né? Bom, teve duas outras notícias que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui. Uma delas é que a Ucrânia proibiu a compra de Bitcoin em moeda local, né? O que está acontecendo? Na verdade, vocês sabem, a Ucrânia foi invadida, né? E com isso está havendo muita gente tirando dinheiro da Ucrânia, o que está prejudicando as finanças dela e, dessa forma, o esforço de defesa do país, né? Eles já tinham proibido saque em dinheiro em valores acima de determinado valor. Aí o que o pessoal estava fazendo? Ao invés de comprar, de sacar dinheiro, estava convertendo em criptomoedas, principalmente em Bitcoin, e levando para o exterior e lá convertendo em outra moeda, né? E eles botaram um limite para isso de $3.300 por mês para compra de Bitcoin. Ou seja, veja, a Ucrânia ela tem um processo de integração com o Bitcoin, ela pretende, ou já fez a liberação, já legalizou o Bitcoin como moeda, tem feito um esforço muito grande nisso daqui. É aquele negócio, é alguma coisa libertária o que fez o governo da Ucrânia aqui? Evidentemente não. Proibir o indivíduo de tomar uma decisão não é algo libertário, mas é algo compreensível dentro do contexto do que ela está sofrendo. Em última análise, a culpa disso daqui é dos russos que invadiram o território da Ucrânia, né? E, bom, um outro tema que muita gente tem enviado notícia, e eu já falei sobre isso aqui, mas vou falar novamente, porque todo dia me mandam 500 notícias desse negócio, apesar de ser notícia velha, que o Brasil comprou fertilizante da Rússia e não sei o que lá. E essa notícia é muito estranha, porque no final das contas você vê a notícia toda aqui, olha só o que eles falam. 24 navios transportando não sei o que lá, né, quantos mil... Aí eles falam aqui, ó. Os dados mostram que 11 dos 24 navios deixaram portos após 24 de fevereiro, quando a guerra começou. Ou seja, na verdade, esses 24 navios aqui está falando da totalidade dos navios de fertilizante da Rússia para o Brasil esse ano, talvez. E antes das sanções à Rússia, antes da guerra, não havia por que realmente evitar a compra de fertilizantes da Rússia. E, por outro lado, eles falam que não, que estão para chegar esses navios. Está muito estranha a forma como está redigida essa matéria aqui, tá? No final das contas, eles falam de um navio só. O único navio que eles dão dados sobre está trazendo de lá é um naviozinho pequeno chamado Pebble Beach,
E aí eu chequei, eu procurei as informações desse navio. De fato, é um navio que está trazendo fertilizante da Rússia para cá, mas é o único que a gente tem evidência de que realmente está trazendo fertilizante de lá para cá. E eu falei para vocês, por mais que o pessoal esteja querendo vender isso como uma vitória do Bolsonaro que negociou, primeiro que eu não sei se conseguiu esse navio tudo que eles estão falando aqui não, porque está muito estranha a forma como está redigida a matéria. A impressão que dá é que na verdade seriam só 11, mas só tem dados de um único navio, e no final das contas isso é extremamente pouco provável estar conseguindo comprar alguma coisa da Rússia, porque, como eu disse, os navios, as empresas de seguro não estão segurando mais navios que fazem compras na Rússia, então não tem como fazer isso. Sinceramente, você pode botar um navio sem seguro e trazer para cá? Em tese você pode, mas quando acabar, pode ser que seja isso, né? Enquanto estiver coberto por um seguro anterior, o pessoal continua andando com o navio. Mas isso não vai durar muito tempo. Certamente não justifica a posição absurda do Bolsonaro, o frouxonaro, de ficar em cima do muro nessa guerra. Não dá para ficar em cima do muro. Tem um lado certo nessa guerra e tem um lado errado nessa guerra. A gente ficar no meio do caminho é uma vergonha. Estar comprando o fertilizante da Rússia é uma vergonha que devia deixar as pessoas incomodadas. Não felizes, não achando que, olha só, nos demos bem, viu? A gente se deu bem, viu? Olha só. Não, isso é errado. A gente está se associando com o lado errado da história. Enfim, um absurdo isso daqui, se for verdade, porque pelo que eu vejo daqui, tem um navio, um único navio vindo da Rússia para cá, trazendo fertilizante. O resto, meu amigo, foi truquezinho de falar que não, navio que veio antes da guerra, navio que não sei o que lá, que passou pela Rússia, alguma coisa assim, que está chegando agora. Então, sinceramente, não vale a coisa. E o Brasil importa muito mais fertilizante já neste momento do Canadá do que da Rússia. Então era para chutar a Rússia de uma vez, parar de fazer negócio com criminosos de guerra, né? Enfim, uma outra coisa engraçada é essa noticiazinha aqui a gente já falou sobre isso também, né? A cadeirinha aqui do Putin segurando a mesa, coisa e tal, os 12 minutos segurando a mesa. E isso, lógico, gerou um monte de memes do Putin, né? Então, a gente já falou sobre a questão do mal de Parkinson, que certamente ele está sofrendo. E aí, aqui o pessoal falando, né, que o sucesso da minha operação de 3 dias continua. Ele levando a mesa embora junto com ele. E aqui está falando, né, que tinha no início, a primeira reunião do Putin com o Shoigu, naquela mesa enorme, né, distante pra caramba. Aí botaram numa mesa mais pertinho, aí botaram mais pertinho ainda. Aí tô falando que daqui a pouco o Shoigu vai estar sentado no colo do Putin, né? Enfim, é muito engraçado essas piadas aqui, até o pessoal chinês fazendo piadinha com a mesa do Putin, né? Enfim, só para terminar aí esses causos aí do Putin, não deixa de ser engraçado essas brincadeirinhas com essa coisa. Realmente foi muito estranha essa. Esse pessoal da comunicação do Putin deve ter algum problema, viu? Porque realmente, simplesmente liberar esse vídeo é muito estranho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.